senhor ficou por último, secretário, deputado, secretário, ministro, atualmente secretário de Estado do Ambiente. A gente conta com você, um grande apoio para poder ganhar o governo em pontos que são super importantes. O limite da área de preservação permanente, o não cômputo da reserva legal da área de preservação permanente em qualquer módulo fiscal, não anistia. Por favor, Mink. Bem, bom dia a todos e a todas. É bom ver essa resistência, que o Brasil ouça a voz das ruas, a voz dos agricultores, a voz daqueles que defendem a Mata Atlântica, a Amazônia, os índios, o planeta. Isso é muito importante, que essa voz chegue em Brasília e ilumine aqueles que estão com o olhar ensombrecido pelo dinheiro e não estão olhando que sem a floresta, sem o rio, sem a preservação, não há nem atividade econômica. Haverá a erosão, o deserto e a contaminação dos nossos alimentos. Eu quero dizer para vocês que hoje de manhã eu tive uma reunião, Aspásia, com a ministra Isabela, o ministro Patriota, o governador Sérgio, o prefeito Eduardo Paes. O tema era Rio +20, que é uma reunião importantíssima que haverá ano que vem aqui no Rio de Janeiro. E eu levantei para todos com que moral o Rio e o Brasil vão receber chefes de Estado e ambientalistas do mundo inteiro se nós promovemos um autêntico desmatamento do Código Florestal. Essa é uma questão de honra e é uma questão de princípio. Se a gente quer ter um protagonismo na Rio +20, na questão planetária, nós temos que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo. A ministra Isabela, né, que foi minha secretária executiva quando eu era ministro, que é a ministra hoje, me garantiu, hoje de manhã, que a presidenta Dilma honrará o que ela assinou no segundo turno em questões que foram levantadas pela Marina Silva aos dois candidatos. Entre outros pontos, qual era a posição sobre o Código Florestal. E a então candidata Dilma assinou dois compromissos. Um, que vetaria qualquer proposta de anistia a quem fizesse desmatamento ilegal. E a outra proposta, que ela assinou, não foi de boca, foi assinado, que ela vetaria modificações que implicassem na redução das APPs e da reserva legal. E a ministra Isabela me garantiu, não há um mês atrás, hoje de manhã, que a presidenta Dilma vai honrar esses compromissos que ela assinou durante o segundo turno de campanha e nem se podia imaginar que fosse diferente, pelo amor de Deus. Eu acho que o Aldo Rebelo e os ruralistas estão tentando criar uma grande confusão na opinião pública, querendo dizer que, de um lado, aqueles que querem produzir e, de outro lado, os ambientalistas que querem engessar o Brasil. Isso é uma visão absolutamente mesquinha e perversa que não corresponde à realidade. Por isso é importante estarem hoje aqui os nossos agricultores, quem produz os alimentos, e essa escada aqui tem vários desses alimentos para simbolizar isso. Na verdade, muitos dos nossos agricultores, eu diria que até uma boa maioria, eles têm consciência de quando ele desmata, quando tem erosão, o principal penalizado é o próprio agricultor. Ele vai ficar com menos água para sua irrigação, ele vai ficar com menos água para sua pequena criação de animais. Então, o desmatamento, a erosão, o assoreamento dos rios prejudica a todos. Mas o número um que é prejudicado é o próprio agricultor. Então é mentira dizer que os ambientalistas estão trabalhando contra a agricultura. Os ambientalistas estão trabalhando a favor da agricultura sustentável que alimenta o povo brasileiro. Essa é uma das maiores mentiras que está sendo dita na discussão do Código. Os ambientalistas são contra a agricultura.
como se fosse a favor da agricultura, Maurício, acabar com as encostas, com o solo e com a água, que é a base da agricultura. Ou seja, quem está ameaçando a agricultura não são os ambientalistas, é essa posição ensandecida de alguns que pensam apenas no agronegócio e nos seus lucros, como se a terra e a água fossem compradas aqui do lado, no prédio que foi o prédio da Bolsa de Valores. Não, isso não é Bolsa de Valores, isso é planeta Terra! E as pessoas que estão aqui estão defendendo a vida no planeta. Daí a importância da aliança nossa, dos ambientalistas, com os agricultores. Quando eu ainda estava no Ministério do Meio Ambiente, nós promovemos uma ampla discussão e um amplo acordo com a agricultura familiar, com várias áreas do movimento da agricultura familiar, né? A FETRAF, a CONTAG, a Via Campesina, o MST, vários. E nós assinamos um acordo, foi assinado por todas essas centrais e, na época, pelo ministro Kassel, que representava também o ministério dele, o lado da agricultura familiar, ao contrário do Stefanes, que representava exatamente, dentro do governo, o agronegócio, por isso, volta e meia, ia para a televisão descascar em cima daquele ministro de triste figura, que era um ruralista dentro do governo. Há disso também. Bem, eu acho que a gente está numa luta muito importante. Não vejo que os ambientalistas não aceitem alguma modificação no Código, desde que essas modificações não impliquem na redução das proteções. Porque, como foi dito aqui por vários, pelo próprio Maurício, pela Aspásia, pelo Robson, a maior briga nossa é pelo cumprimento do Código, que ele existe há 50 anos ou mais e nunca foi cumprido. O que é importante para cumprir o Código? O pequeno agricultor, que a maioria, como foi dito aqui, a maioria dos agricultores, da agricultura familiar, você chega para o agricultor e fala, faça a verbação da reserva legal. A maioria não sabe o que é a verbação. Aí alguém explica que é georreferenciamento. Piorou. Aí quando ele descobre o que é, custa caro fazer isso e ele não tem esse dinheiro. Daí, num decreto chamado Mais Ambiente, que o presidente Lula assinou em dezembro de 2009, mas que não está sendo cumprido no que deveria, inclusive pelos estados, tem uma série de mecanismos para o caso da agricultura familiar, não para os grandes, que eles têm como pagar, mas para o caso da agricultura familiar, que seja o Estado a pagar o georreferenciamento e a verbação da reserva legal. É isso que os agricultores querem. Os agricultores conscientes querem cumprir a lei, mas eles têm que ter um apoio para cumprir a lei. Por exemplo, muitos agricultores não conseguem dinheiro para plantar o tomate e o feijão. Como é que eles vão reflorestar todas as encostas? Tem que ter um apoio, tem que ter extensão rural, tem que ter a muda, tem que ter um crédito a juro perdido, para o agricultor poder fazer aquilo que ele quer, que sabe que vai ajudar a ele próprio. Então nós temos que levar essa discussão para um outro patamar. Temos que sair dessa armadilha de ambientalistas versus agricultura. Eu fico impressionado com Aldo Rebelo. Aliás, fizeram uma manipulação genética no DNA do Aldo Rebelo, de comunista para ruralista. Alguém fez uma manipulação genética no DNA do Aldo Rebelo. Alguém mexeu lá no genoma dele lá e mudou de comunista para ruralista. Ninguém entende como isso foi feito, mas que alguém manipulou. Porque eu não entendo como interessa para a classe trabalhadora. É clone, dizer aqui que é clone. Bom, clone ou não clone, alguma manipulação houve. Como é que pode interessar a classe trabalhadora, né, que os comunistas teoricamente deveriam defender, uma posição que só contempla o agronegócio e até exclui a própria agricultura familiar? Isso não tem pé nem cabeça. Veja, algumas modificações no Código eu acho que são razoáveis. Por exemplo, dá um tratamento diferenciado para a agricultura familiar. Dá prazos para cumprir, né? Eu não acho também que seja razoável, e isso o Aldo Rebelo usa muito, que esses ambientalistas doidos vão arrancar as macieiras das encostas de Santa Catarina, vão arrancar as videiras das encostas do Rio Grande do Sul,
vão arrancar o café das encostas do Espírito Santo. É claro que nós não vamos arrancar coisa nenhuma. Nós vamos querer que junto com essas frutíferas se plante matas nativas também. Até porque essas frutíferas também seguram. Então eles querem botar a paura e o terror para jogar a agricultura contra nós. O que eles falam para os agricultores? Esses ambientalistas loucos querem prender todo mundo. Todos vocês estão na ilegalidade. Se for aprovado do jeito que eles querem, vocês todos vão ser presos, o gado de vocês vai ser confiscado, as árvores vão ser arrancadas. Então a tática que essa turma usa é a tática do terror. É como se nós quiséssemos penalizar esses agricultores familiares que vieram aqui nesse ato, trazendo seus alimentos plantados sem agrotóxico, mostrando a consciência que eles têm. É essa aliança que é importante. A aliança da ecologia com a agricultura familiar e desmontar essa rede de terror e intriga que está sendo usada para isolar nós, engenheiros florestais, ambientalistas, gestores, parlamentares, religiosos, aqueles todos que defendem a vida no planeta, a alimentação saudável e os recursos hídricos. Eu acho que nós temos que mobilizar a opinião pública, nós temos que mobilizar a imprensa, até porque está marcada essa votação para os dias 3 e 4. Está marcada essa votação. Tem alguns pontos de acordo, mas o problema são os pontos de desacordo. E esses pontos de desacordo é que tem que haver uma grande mobilização. Eu acho que nesse momento, eu falei isso hoje para a ministra Isabela e para o ministro Patriota, na reunião que não era esse tema, era Rio+20, mas eu achava que tinha que ver uma coisa com a outra, até porque a gente recuar aqui, com que cara que a gente vai fazer a Rio+20? A gente vai ficar desmoralizado, completamente desmoralizado. Vamos fazer a Rio+20 com o Código Florestal desmatado. Vamos passar a motosserra no Código Florestal. A gente não pode deixar isso acontecer, de forma nenhuma. Como é que a gente vai receber ambientalista do mundo inteiro aqui e dizer que nós deixamos passar a motosserra no Código Florestal? Então, todos os países do mundo com a questão climática, sem exceção, querem ampliar a defesa dos seus biomas. E o Brasil, que teve uma posição em Copenhague, como vocês sabem, Copenhague não foi uma Brastemp, não correu bem, foi frustração. Mas o chefe de Estado mais aplaudido em Copenhague foi o presidente Lula. E por quê? Foi aclamado 4 vezes. Por quê? Porque o Brasil teve o menor desmatamento da Amazônia, nós fomos para cima, pegamos o boi pirata que estava entrando na terra dos índios, na terra dos seringueiros, nos nossos parques nacionais. Nós falamos, eles não acreditaram, nós falamos para os latifundiários, tirem o gado das reservas indígenas, tirem o gado da terra dos seringueiros, tirem o gado dos nossos parques nacionais, que a gente vai pegar esse gado, vamos leiloar e ele vai virar churrasquinho no Fome Zero. Vamos doar esse gado para matar a fome do povo. Eles achavam que a gente estava de brincadeira. E a gente foi lá com o IBAMA, com o Chico Mendes, com a Polícia Federal, com o Exército, e pegamos mais de 50 mil cabeças de gado. Leiloamos e doamos esse gado para o Fome Zero. Por isso, a Amazônia teve o menor desmatamento da sua história. Porque a gente foi para cima, como tem o que aqui na Mata Atlântica também. E a gente faz isso tendo uma lei e tendo a consciência. Porque uma lei é um pedaço de papel. Se ela não surgir da consciência, se as pessoas não tiverem mobilizado, ela vira alimento de cupim na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão. Uma lei tem que ter um instrumento de consciência. E mais, tem que ter instrumentos para o cúmplice dessa lei, que é mais difícil. E o cúmplice é dar mecanismos tecnológicos e econômicos para os agricultores que têm consciência, que são a maioria, sobretudo a agricultura familiar, para de fato cumprir a lei, proteger a encosta, combater a erosão, proteger o rio e garantir a alimentação do povo brasileiro. Vamos resistir e vamos vencer. Saudações ecológicas e libertárias para todos vocês.